Olá, vamos conversar um pouco sobre como formular um problema de pesquisa. Sabemos que formular um projeto é um desafio para muitos acadêmicos. Por isso, essa aula será voltada para entendermos melhor como estruturar este que é um dos nortes da pesquisa. Algumas questões surgem durante o processo criativo. Como transformar o meu tema em uma situação-problema? Como organizar as minhas ideias? Por onde começar? É muito comum que várias ideias surjam na nossa mente, ou até mesmo um tema incrível. Mas na hora de passar pelo processo de problematização, parece que tudo trava, não é verdade? Ou pode ser que a clássica pergunta de uma banca apareça no caminho. Ok, mas qual é o problema da pesquisa? Qual seria mesmo o seu problema? Para enfrentar essas questões e formular um problema de pesquisa excelente, é importante conhecer o passo a passo para sua construção e colocar de fato a mão na massa. Esse é um processo que requer tempo e muitas revisões. Mas como formular um problema de pesquisa orientado por critérios científicos? Vamos lá. Primeiro, é importante destacar que o problema de pesquisa é uma pergunta que busca aprofundar um tema selecionado através de uma resposta com validez científica. Deve ser preciso e delimitado, pois o desenvolvimento da pesquisa será orientado para encontrar respostas empíricas para o problema. Outra definição possível para problema de pesquisa é uma área de preocupação que requer uma compreensão significativa de um tópico específico, uma condição, uma contradição ou uma dificuldade. O que é então um problema de pesquisa? Um problema de pesquisa significa encontrar respostas às perguntas ou reforçar os resultados existentes para atenuar o déficit de conhecimentos com vistas à resolução de problemas. De acordo com Kerlinger, problema de pesquisa é uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, de investigação, de decisão ou até mesmo de solução. A formulação de um problema tem relação com as seguintes indagações: como são as coisas? Quais são as suas causas? Quais são as suas consequências? Então, essas são as perguntas principais que giram em torno do problema de pesquisa. Sobre a escolha do problema. Muitos fatores determinam a escolha de um problema de pesquisa. Para Rúdio, o pesquisador neste momento deve fazer as seguintes perguntas: o problema é original? O problema é relevante? Ainda que seja interessante, esse problema é adequado para mim? Eu tenho possibilidades reais para executar tal pesquisa? Existem recursos financeiros que viabilizarão a execução do projeto? Eu terei tempo suficiente para investigar tal questão? Então, essas são perguntas importantíssimas que nós, enquanto pesquisadores, devemos nos fazer. O problema sinaliza o foco que você dará à pesquisa. E, geralmente, você considera, na escolha desse foco, a relevância do problema. O problema será relevante em termos científicos quando propiciar conhecimentos novos na área de estudo. E, em termos práticos, a relevância refere-se aos benefícios que sua solução trará para a humanidade, para o país, para a área de conhecimento, entre outros. A oportunidade de pesquisa. Você escolhe determinado problema, considerando a possibilidade de obter prestígio ou financiamento. E é importante também se certificar quanto ao cumprimento de algumas características essenciais para ter um problema de pesquisa eficaz. Essas características têm a ver com as seguintes questões: abrange as necessidades ou as questões essenciais. O pesquisador deve ter uma declaração de problema específico na pesquisa. A menos que ele não aborde as questões cruciais, a pesquisa não terá grande peso. O problema é enunciado de forma lógica e clara. Se não conseguir enunciar o problema de forma lógica na proposta da pesquisa, esse problema provavelmente vai ser um problema fraco ou não problemático. Para testar, é importante consolidar o problema específico num parágrafo e se certificar de que faz sentido e cobre todos os pontos cruciais. Partilhar o problema com outros também é interessante. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF.
perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Interessante, no momento que seu problema não for compreendido por algumas outras pessoas, você pode considerar uma abordagem mais lógica para especificar a questão ou o problema. Outro ponto importante é que a pesquisa baseia-se em fatos e provas reais, não hipotéticos. Existe uma diferença entre crenças e fatos, nós sabemos. Então é importante manter a ficção fora disso. A pesquisa deve ser baseada em fatos reais e não em crenças. Acontecimentos hipotéticos não irão fazer bem à pesquisa. Não pode considerar os resultados da pesquisa verdadeiros ou exatos, se não os basear em fatos e provas. Então, todas essas questões devem surgir de hipóteses significativas e verificáveis. E, por último, o problema da pesquisa gera e encoraja perguntas à pesquisa, outras perguntas. Então, esse seu estudo deve criar múltiplas questões, e essas questões devem ser mais específicas para a pesquisa que realce diferentes elementos ou aspectos do problema. Essas questões devem ajudar a abordar melhor a questão, proporcionando um quadro sólido para a sua pesquisa. A formulação dessas perguntas é o grande desafio que deve ser enfrentado corretamente pelo pesquisador. Na literatura da área de metodologia científica, nós podemos encontrar muitas recomendações a respeito da formulação do problema de pesquisa. Antônio Carlos Gil considera que as recomendações não devem ser rígidas e devem ser observadas como parâmetros, digamos assim, para facilitar a formulação dos problemas. Separamos algumas dessas recomendações. Veja, o problema deve ser formulado como uma pergunta para facilitar a identificação do que se deseja pesquisar. O problema tem que ter uma dimensão viável, ele deve ser restrito para permitir a sua viabilidade. O problema formulado de forma ampla poderá tornar inviável a realização da pesquisa, então é importante ter essa espécie de funil, importante afunilar. O problema deve ter clareza, os termos adotados devem ser definidos para esclarecer os significados com que estão sendo usados na pesquisa, e o problema deve ser preciso. Além de definir os termos, é necessário que sua aplicação seja realmente delimitada. Nós separamos exemplos de problemas de pesquisa para que você veja como proceder de maneira prática. Por exemplo, na pesquisa de título Representações Sociais de Professores sobre a Docência do Ensino Superior, de autoria de Jamila Oliveira, ela delimitou a seguinte questão de pesquisa: quais as representações sociais dos professores sobre a docência do ensino superior? Então, veja que há uma questão, né? Há uma questão a ser respondida. E observe também que a questão de pesquisa tem tudo a ver com o título que ela escolheu. Um outro exemplo é a pesquisa de autoria de Carmita Tomás, que tem como título A Prática Pedagógica dos Professores de Geografia nos Primeiros e Últimos Anos da Docência. A questão de pesquisa que a autora elaborou foi: qual a relação entre a primeira e a última fase da carreira docente e o desempenho da prática pedagógica dos professores de geografia? Então, observe que as questões de pesquisa, tanto do primeiro exemplo como do segundo, são totalmente alinhados com os títulos. E mais à frente a gente vai ver que essas questões de pesquisa também geram o objetivo geral. Mas vamos lá. Aqui nós trouxemos alguns exemplos de problemas com base em Martins, em 1994. O primeiro exemplo: para o assunto recursos humanos, o tema é perfil ocupacional e o problema delimitado foi: qual é o perfil ocupacional dos trabalhadores em transporte urbano? O assunto finanças, o tema é comportamento dos investidores, e o problema delimitado é: quais os comportamentos dos investidores no mercado de ações de São Paulo? E o assunto organizações, o tema é cultura organizacional, e o problema delimitado foi: qual é a relação entre cultura organizacional e o desempenho funcional dos administradores? Então, observe que o problema vai ser sempre uma pergunta, que demanda respostas. Então, retomando,
O problema de pesquisa necessita ter um recorte mais específico, uma questão não resolvida e que é objeto de investigação. Deve ter também relevância teórica e prática e deve visar a obtenção de novos conhecimentos. E isso pode partir de um levantamento bibliográfico, de uma pesquisa exploratória, entre outros. Agora que você já se familiarizou com o problema de pesquisa, é hora de falarmos sobre as hipóteses. Te encontro na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!